Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai agora começar a customizar o nosso componente, os componentes, enfim, customizar o nosso aplicativo, tá? E para que você possa fazer isso, novamente, eu vou te convidar a ler a central de documentação do Ionic, mais uma seção específica. Essa seção, se você entrar aqui no ionicframework.com/docs/theming, você vai verificar que você tem toda a explicação que eu acabei de comentar com você, passo a passo. Eu deixei aqui debaixo da aula, abaixo dessa aula, aliás, o link para que você clique e você acesse, tá? Então ele vai começar aqui com uma introdução, daí você vai seguir um tutorial, ele vai falando de algumas utilidades de CSS, enfim, para que você possa utilizar. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque esse tutorial aqui está absolutamente completo. Tá? É tudo que você precisa entender e precisa saber. Então, primeira coisa, de tarefinha, tarefa de casa. Primeira coisa que você vai fazer, antes de você começar a customizar esse aplicativo, você vai fazer uma leitura dinâmica desse tutorial. O que é uma leitura dinâmica? E dando uma olhada, tá? Você vai verificando aqui. Após essa aula e quando você for customizar o seu aplicativo, o aplicativo que você for fazer, né, que tiver em mente aí com você vai ler isso aqui completo, tá? Mas tem uma seção que é a seção que eu uso, tá? Até aqui ele vai fazer uma explicação, então ele explica aqui o conceito de cores, tá certo? Então se você quiser colocar cores customizadas, como a gente colocou, como eu quis colocar aqui, nesse caso aqui as cores customizadas minhas estão aqui, tá? Colors, então tá tudo aqui, tá? Então lendo o tutorial você vai entender porque as coisas estão aqui no nosso aplicativo e vai facilitar muito o seu entendimento, tá? Então, de novo, eu não vou reinventar a roda, então a sua tarefa de casa vai ser fazer uma leitura dinâmica disso daqui. Mas tem uma seção, como eu disse para você, específica que eu gosto muito, que é essa seção aqui, o Variety Ionic Variables, tá? Por que eu gosto dessa seção? Porque, primeiro, ela tem todas as variáveis que você pode customizar no Ionic, tá? Então, tudo que você puder customizar tá aqui. Só que o mais interessante, ela tem um campo de busca. Esse campo de busca que realmente salva a vida, tá? Então se você quiser, por exemplo, customizar um card, você digita aqui card, naturalmente, e vai aparecer aqui todas as variáveis de customização do card, tá? Antes que você me pergunte, mas está escrito aqui no tutorial, nessa parte aqui ó, de estilos de plataforma, funciona o seguinte, tá? Tudo que tiver com iOS é para iPhone, iPad ou iPod. Tudo que tiver MD é para Android, tá? Tudo que tiver WP é para Windows e tudo que tiver MD também é para Core. Ou seja, funciona em qualquer aplicativo, desde que você utilize o Material Design Styles, que é basicamente os componentes do Ionic, tá? Então, se você vier aqui e dar uma olhada na minha configuração aqui nas variáveis, você vai perceber que eu tenho aqui, ó, background color. Vamos dar uma olhada lá para ver. Então se eu chegar aqui, por exemplo, background color, colar aqui, você vai ver que apareceu algumas opções, mas olha só, a variável background color, ela aparece em dois eventos, mas você pode considerar que essa daqui porque ela vem com o fundo branco. Como é que eu sei que é branco? Porque tem 3 Fs aqui, eu já estou acostumado com esse código. Então eu já sei que a variável background color é a variável que ela vai ficar aqui. Então quer ver? Vamos fazer uma experiência. Vamos colocar aqui background color, tá? Vamos vir aqui no nosso aplicativo, vou vir aqui no temas variáveis. O nosso aqui obviamente não tem nada, tá? Tá vazio. Então se eu quiser colocar aqui, ó, variáveis, eu venho aqui, tá? Variáveis background color igual. Eu vou colocar aqui, ó, red, tá? Só para que fique um negócio chamativo, escandaloso. Vamos ver se eu digitei aqui certo. Background color, 2 pontos, a cor que eu quero. É isso mesmo, tá? Se eu voltar aqui no meu Ionic, vamos ver. Voltando aqui no meu Ionic. Subindo ele novamente, para que a gente possa analisar como é que foi o efeito. Mas enfim, só enquanto ele sobe aqui a gente vai discutindo. Tem essa variável aqui, background color. Tem outras variáveis que você pode customizar. Tem todos aqui, ó, cor do texto, como eu disse, o font size. Tem as coisas de card, tá? Card aqui, olha só.
card MD, você já sabe que aqui é o nome do componente, MD é a plataforma, ou seja, Material Design serve para todos, Background Color, ou seja, cor de fundo do card em modo MD. Eu coloquei aqui, ó, Color. Sempre quando você for utilizar as cores dentro do Ionic, é obrigatório você colocar isso aqui, tá? Color, parênteses, daí você vai colocar as variáveis que estão as cores. Então aqui, Colors. Então você vai digitar o nome da cor. A cor asfalto é essa cor aqui, tá? Que se você colocar em qualquer editor, enfim, você vai perceber que ela ela fica uma cor um pouco mais escura. Vamos tentar colar aqui no code, só para ele mostrar, porque ele tem essa visualização aqui, fica bem interessante. Aqui, se você perceber, ele ficou um pouco cinza. Ou seja, eu coloquei a cor de fundo do card daquele jeito. Então isso facilita muito você depois trabalhar com as cores. Enfim, você já entendeu o conceito, tá? E para cada situação dessa aqui, tem aqui ó, a lista, tem aqui ó, os itens de parágrafo, labels. Então, ou seja, para cada componente que eu fui utilizando, eu fui dando uma caracterizada nele. E se você perceber aqui, nem tem muitos componentes assim. Então isso me ajudou demais, tá? Vamos lá, o próximo passo então agora para a gente começar. Então o próximo passo para que a gente possa começar utilizar toda essa parte de customização é separar as coisas por componente. Por que eu já começo a separar por componente? Porque se você começar a utilizar e simplesmente começar a subir as coisas, as suas páginas, que é onde você vai trabalhar, vai começar a ficar muito poluída. Então a gente vai dar uma olhada agora e a gente vai, primeira coisa que a gente vai customizar é o saldo. Então a gente já sabe que o nosso mockup, estou abrindo ele aqui, ele tem dois painéis de saldo. O primeiro painel é esse painel maiorzão, que ele tem até um gráfico aqui atrás, e o segundo painel é esse painel menor. Então a gente vai basicamente criar dois componentes que resumem esses painéis aqui. A gente vai começar a focar a trabalhar na página home, ou seja, na página de entrada. Tá? E por enquanto nós vamos ignorar os gráficos, porque os gráficos estão na próxima sessão, no próximo módulo desse curso. Então eu não vou entrar em detalhes, porque gráfico são coisas que é um pouco mais complexas que você precisa entender, que não cabem, fica muito complicado explicar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro componente que a gente vai criar, esse Balance Panel, tá? Só que antes de criar ele, eu vou copiar esse código, tá? Eu sei que talvez você possa ficar um pouco confuso. Poxa, professor, eu não estou entendendo muito bem, você está copiando, tá? Mas vamos lá. Eu vou copiar isso daqui e a gente vai começar a trabalhar. Eu vou um pouco mais devagar aqui, você vai entender, tá? Então eu vim aqui no Home, Balance Panel, esse componente, vim aqui no Balance Panel e peguei o HTML dele. Eu vou copiar ele aqui e colar, ou seja, no lugar do saldo. Tá? Por que eu vou fazer isso e não criar um componente agora? Porque eu vou te mostrar como fica bagunçado, tá certo? Por experiência própria, como fica bagunçado todo o seu código e talvez você tenha que colocar até esse tipo de coisa que normalmente a gente acaba colocando. Por exemplo, ó, Balance Panel. Eu normalmente nos meus códigos do HTML eu faço isso, ó. Abre Balance Panel e fecha Balance Panel aqui para que fique visualmente interessante, tá? Bom, vamos lá. Eu vou também apagar isso aqui, o gráfico, tá? E vou apagar essas coisas aqui com cerquilha, porque isso aqui a gente vai usar dentro da aula de gráficos, tá? Também essa parte de gráfico aqui. Vamos lá. E agora o Fab. Vamos dar uma olhada para ver como vai ficar. Vamos ver se ele está processando aqui. Vou aumentar um pouquinho isso aqui também, para que você possa ver. Run LC. Vamos lá. Bom, a gente vai dar uma olhada agora no emulador. Já está funcionando como mostrei. O vermelho escalafobético, um negócio extremamente irritante para os olhos. Mas olha só que interessante, já colocou um saldo atual aqui em cima. E já, é claro que ele ficou com 2 saldos porque a gente não apagou o anterior. Então se eu voltar aqui, né, primeira coisa, vamos tirar esse H1.
deixar o botão, vamos tirar esse botão aqui também. Que era o botão, enfim, fica dois botões, porque a gente já tem esse Fábio aqui. E vamos dar aqui o Variables. Vamos tirar também esse Head aqui, né? Porque esse negócio aqui tá fazendo mal para os olhos. O nosso sistema vai recarregar. Vou começar aqui novamente. E o que você tem quando você cria... o que você precisa fazer? O que você tem que fazer quando você cria esses HTML? Você precisa customizar. Como você viu, está bem diferente. Então esse Balance Panel aqui ele precisa ter cor, enfim, ter todo esse processo. Então para cada tag dessa daqui, você aplica um estilo. Então se eu chegar aqui e subir, então você vai ver que ele tem aqui, ó, é um estilo cru, né, que eu chamo. Então tá mostrando aqui Smart Money, tem esse saldo atual, o Fab, né, o Ion Fab aqui, que é esse botãozão. Enfim, então ele está um pouco diferente, um pouco eu estou sendo bem modesto, mas ele está bem diferente desse processo. Mas está chegando, porque se você perceber, os componentes estão aqui. Tá? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir aqui no meu CSS, olha só, e o meu CSS está todo aqui. Nossa, professor, tem CSS, mas eu não gosto de CSS, enfim, CSS... Eu já digo para você, é uma coisa que você vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Não sei se essa é uma notícia boa ou uma notícia ruim, mas mesmo que você não goste de design, muito provável você vai receber alguma coisa desse tipo aqui de um designer. Então vai ser a hora de você ter que colocar isso daqui dentro do aplicativo. É raro um designer que sabe CSS e entregue o HTML e o CSS para você, tá bom? Então, se você for trabalhar, principalmente em times pequenos, em que você é meio que o full stack ali, né, para não dizer o faz tudo, você vai precisar se virar. Mas eu tô aqui para te ajudar e eu vou fazer aos poucos com você. Aos pouquinhos você vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais acostumado. Eu comecei a estudar CSS já faz um tempão, mesmo assim ainda não sei tudo e nem quero saber, porque CSS para mim é um auxílio a interface visual. Eu não paro para estudar CSS, é isso que eu quero dizer. Tá, mas vou colocar aqui o mockup de lado e a gente vai começar a trabalhar. Primeira coisa que eu gosto de separar, tá, dentro desse processo é o seguinte. Eu sempre tenho uma coisa, isso aqui é um padrão meu, tá? Eu tenho o nome do componente, que chama-se, no nosso caso aqui, Balance Panel. Balance, que é de saldo, e Panel, não preciso nem dizer o que é, painel. Eu tenho um container. Esse container normalmente é de container mesmo, ele vem segurando tudo, vem amarrando tudo que está na volta dele. Por que eu gosto de fazer isso daí? Porque se você perceber, tem alguns containers, é que esse aqui ele está colado, mas tem alguns containers que eu preciso dar padding, né? Ou seja, preciso dar espaçamento interno. Esse espaçamento interno, quem dá pra gente é esse container aqui, tá? Logo na sequência eu coloquei um label. Esse label eu coloquei ele em tamanho pequeno, tá aqui o saldo atual, deixa eu dar um zoom. Aliás, deixa eu pegar uma imagem só da tela, para que você não fique confuso. Vamos lá. Aqui. Achei. Então se você vier aqui, você vai perceber que ele então tem um saldo atual, tem um número grandão, e isso aqui é um gráfico. Agora a gente não vai fazer, a gente vai fazer na próxima aula. E ele tem uma transparência, ele tem um degradê, aliás, um gradiente que ele vai do roxo para o azul. Então se você perceber, isso aqui é igual fazer desenho, né? Desenho, quando você vai fazer um desenho mesmo, um livre, é entender a geometria do desenho e falando, bom, aqui é um círculo, aqui é um triângulo, aqui é um retângulo, e diminuindo para os elementos centrais do seu desenho, você consegue chegar e fazer alguma coisa interessante, tá? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer cada parte dessa aqui. E a primeira parte que a gente vai fazer, como eu comentei, e eu vou começar fazendo na home, depois vou quebrar isso aqui num componente, tá? É fazer, então, esse Balance Panel. Tudo que está em classes e nessa parte, logo aqui embaixo, na parte extras, dos cursos de HTML, CSS, eu vou falar bem mais em detalhes sobre isso aqui, mas uma classe eu começo com um ponto e vou colocar aqui, tá? Primeira coisa, quando eu estava aprendendo a fazer CSS, que eu não sabia fazer direito, e para saber se o CSS pegou, o que eu quero dizer? Se a classe tá valendo para esse cara aqui, eu fazia a mesma coisa que eu fiz lá, eu pintava de vermelho. Então eu vim aqui em Background Color
enfia um red aqui, uma coisa bem absurda, tá? E você viu que ele já ficou. Então o container aqui, ele tá funcionando, certo? Ele tá mostrando aqui pra mim. Só que olha só que interessante. Se você começar a prestar atenção, o nosso container, que vai abraçar tudo, ele precisa ficar colado com a página. Só que a página já tem o container dela, ela já está dando paging. O que é o paging? É um espaçamento interno. E tem outro detalhe, ele não tem essa barra aqui de topo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse header. Quem está dando essa barra de topo é esse navbar. Tá? Esse navbar ele é um design bastante comum nos aplicativos, não é que eu estou tirando que você vai deixar de usar. É só porque ele não cabe dentro do design do Smart Money, tá? Mas se eu vier aqui, vamos começar aqui de novo. No caso, se eu estiver trabalhando com o emulador, vai acontecer isso algumas vezes. O emulador precisa reiniciar, ele não é assim tão real time quanto o smartphone. Mas se você estiver usando o smartphone, você sabe que isso aqui não acontece, porque eu preciso mostrar a minha tela para você, tá? Voltando aqui. Então olha só, ele sumiu a barra lá de cima, só que agora ele continua o paging. O paging é dado por esse parâmetro que a gente coloca aqui no Ion Content. Se você tirar ele, ele vai sumir o paging, tá? O paging é bastante comum quando você vai fazer aplicativos comerciais, que eu chamo de comercial, que é um aplicativo comum, fundo branquinho ali, um formulário, tela de login, tela de cadastro, enfim, não tem muito o que falar. Tá? Enquanto ele está carregando aqui, aliás, vai ser um pouco complicado a gente mostrar, carregando toda hora, mas enfim, vamos lá o que a gente tem por hoje. Ele colou aqui para mim, certo? O que tem aqui para cima faz parte do emulador, então eu não tenho controle, mas ele colou aqui em cima para mim e deixou preparado. Então o paging aqui em si, ele já funcionou. E o Balance Pane Container já está funcionando. O próximo que eu preciso trabalhar é o Balance Panel Label. Tá? Só que antes ainda, aliás, um passo anterior, eu preciso começar a trabalhar com a minha paleta de cores correta. E a paleta de cores eu já te expliquei de onde veio, né? Eu configurei todas as cores daquela paleta aqui. Então, para não digitar novamente, eu vou magicamente copiar isso aqui. Então, isso aqui depois você pode copiar também no seu aplicativo. Você vai vir aqui no Variables e vai substituir essas cores aqui, ó. Colar por cima, vai apagar e vai colar isso aqui por cima. No momento que você colar isso aqui por cima, você vai perceber que a mágica vai acontecer, tá? E eu vou vir aqui no Balance Panel e vou pegar já aqui, ó. Olha só. Então, se você perceber, ele vai de um roxo para um azul, né? E como é que eu faço esse degradê linear? Tá, esse degradê linear, ele funciona desse jeito, olha só. Eu vou tirar esse background color aqui, vou colocar aqui o linear. Aliás, vou tirar a cor fixa, vou colocar aqui, ó, background linear gradiente, tá? Vamos lá. Como é que ele funciona? Eu vou tirar aqui. Você fala das coordenadas que ele começa, a coordenada que ele começa de cima para baixo, né? A cor inicial é violeta, tá certo? E ele vai posicionar a 30% e depois ele vai colocar um azul a 110%. Seria basicamente a altura, ou seja, o violeta ele tem uma quebra nos 30% daquele painel, da altura daquele painel, e o azul ele ultrapassa em 10%. Deixa eu mostrar aqui para você ver como é que já vai funcionar, tá? E é isso aqui, olha só. Ele mostrou dessa forma aqui para mim, tá bom? Então você vê, ele começa aqui no roxo e vai para o azul, que é um pouco parecido com o que a gente tem aqui. É claro que o nosso painel aqui ele está mais alto e você depois vai entender como é que você faz isso aqui. Se você não fizer isso, você vai colocar aqui um background color, tá? E eu vou colocar o quê? Qual cor? Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui o mesmo violeta, só para você se inteirar. E da onde está saindo isso aqui, professor? Eu não estou entendendo. Isso aqui está saindo nas variáveis que eu acabei de configurar. Olha só, vim aqui nas variáveis, cores, olha aqui, eu tenho um violeta. O violeta está aqui, ele está configurado com a cor. Bacana? Então, se eu vier e trabalhar aqui, olha só, ele deixou então aqui para mim o violeta e o violeta ficou aqui. Só que isso não faz parte do design, tá? O design ele pede um degradê. E eu já vou te alertando para que você realmente tenha paciência, porque esses caras do design são chatos. Chatos no bom sentido, né? Porque o trabalho deles
analisar esses detalhes, tá? A primeira coisa também que a gente vai trabalhar, tá? É trabalhar para que a gente possa colocar aqui um painel de label, né? Esse label aqui é o saldo atual, então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui dentro. Por que, professor, você está colocando aqui dentro? Se você sabe um pouco mais de CSS, você sabe que não pode colocar nada, uma classe dentro da outra, mas o Sass permite fazer isso, tá? O Sass, que a gente já falou para você, em CSS seria basicamente fazer isso aqui, ó. O que isso quer dizer no CSS? Significa que o Balance Panel Label está contido dentro do container, tá? Só que no Sass, que é a biblioteca que eu acabei de explicar para você na aula passada, ele permite fazer e deixa dessa forma, tá bom? Eu fiquei pensando muitas vezes antes de criar o curso e utilizar o Smart Money de exemplo, porque ele tem um layout complexo, mas eu acredito que você é totalmente capaz de assimilar essas coisas e fique tranquilo. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar também, é fazer com que a fonte ela assuma uma cor, porque se você for perceber, a fonte ela tá com a cor preta e ela é branco, né? Então vou colocar aqui, ó, colors, opa, aqui, white, e à medida que eu colocar dessa forma, ele vai começar a trabalhar. Nesse caso aqui ele deixou branquinho e deixou a cor lá, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o código que eu tenho aqui já em mãos, para a gente não perder muito tempo e para que você possa fazer. Então o font size eu coloquei aqui 1.5 rem. Que unidade que é essa, professor? Rem é unidades de medida de fonte relativa, esse R aqui, tá bom? Então, uma fonte padrão, ela tem mais ou menos de 14 a 16 pixels. Então, quando eu falo 1.5, seria pegar, então, vamos supor, 16 vezes 1.5 sairia mais ou menos a 24 pixels, tá bom? Alinhamento centralizado, os index, depois eu falo o que é isso aqui, e o paging. O paging ele funciona assim, o primeiro número é top, o segundo número é right, o terceiro número é bottom, para baixo, e o quarto número é left, esquerda, tá? Só que se você coloca 0, você não precisa colocar o último aqui. Então no momento que eu fiz isso, ele vai começar a trabalhar, e olha só que interessante, o saldo atual, ele já apareceu aqui, ele já ficou interessante. Uma outra coisa também que você precisa fazer é colocar um paging aqui nesse container para que ele dê o espaçamento interno. Você já sabe o que isso significa. E uma altura, tá? A altura ele vai entrar aqui. Então a altura de 25 unidades, tá? Você já vai, depois eu posso explicar para você um pouco mais, mas vamos seguir nessa linha de raciocínio. A altura de cima, né? Tá aqui no container, se você lembra que o container ele abraça, então ele vai ter uma altura de 25 VH, depois eu posso discutir essa unidade com você, mas olha só, o topo dele, o espaçamento interno de topo é 3 rem. Se eu chegar aqui, ó, professor, por que eu preciso fazer rem e não posso fazer com px, que é o pixel? Porque se você fizer com pixel, a hora que você mudar de telefone, e o telefone às vezes pega um Galaxy Note que tem a tela maior, vai dar distorção de tela. E você, como você não consegue controlar isso nos aplicativos que o seu aplicativo funciona, o que vai acontecer? Vai ter uma chuva de reclamação que hora na tela do modelo tal estourou, hora em outro ficou pequeno, enfim, você entendeu, tá? Então se eu chegar aqui, olha só que interessante, o saldo atual, ele já mudou para cá, ele já ficou bem aqui, e ficou então o número aqui, que é o número que a gente vai trabalhar. O número que a gente vai trabalhar, esse value aqui, né? Balance Panel Value. Então se eu chegar aqui, ó, de novo a classe, ponto, Balance Panel Value, o Balance Panel Value, ele vai trabalhar dessa forma aqui. Eu vou colar aqui o código e vou te explicar, tá? Posição, depois eu explico para que serve isso daqui. Isso serve para um efeito de scrolling, mas eu já vou deixar aqui para você. O font size 5 rem. Font rate, o peso da fonte, que é se ela é negrito, enfim, ou
se ela é negrito ou super negrito. Eu deixei aqui ela light para ficar bem fininha, para dar um estilo moderno, tá? Sempre quando você coloca uma fonte fina, tá vendo que essa fonte tá fina? Esse aqui é o font rate lighter. Significa que ela, enfim, dá essa impressão de ser moderno, tá? Ter alinhamento centralizado, ele tá alinhamento centralizado aqui, margem externa e interna zerados. Então eu vou salvar isso daqui, vou rodar e vou lá, olha só. Já apareceu aqui então e já ficou muito próximo do processo que a gente vem trabalhando, né? Ele só não ficou muito mais próximo porque ainda vai entrar alguns espaçamentos que vai fazer com que o gráfico, inclusive, abaixe mais ainda, né? Então, mas se você falar assim, ah, professor, eu quero isso aqui um pouco mais alto, você pode mexer nessa altura. Então você pode colocar aqui, ó, 30 VH, e esse 30 VH ele vai puxar um pouquinho para baixo e você vê que ele vai ficar um pouco mais alto, tá bom? Agora uma coisa que a gente vai trabalhar é esse botão. Esse botão, ele tá previsto para ele ficar aonde? Colado aqui, como se fosse uma separação, tá? Como se fosse uma separação entre essas duas seções, né? Para dar essa separação visual. Como que a gente faz essa separação visual? Se você perceber, tá? Esse Ion Fab aqui é um componente e você pode estar trabalhando com ele. O que eu fiz para trabalhar com ele? Olha só, eu apliquei esse código CSS aqui, ó. Coloquei aqui, ó, Ion Fab top e dei aqui um top. O que significa esse top? A altura, o posicionamento de cima dele, tá? Se eu chegar aqui, ó, e fazer esse posicionamento de cima, ele está carregando aqui, vamos ver o que vai rolar. Ele não veio, position. Deixa eu só fazer uma experiência aqui para ver se é esse problema que está acontecendo. Ah, ele veio sim, então ele parou aqui, tá? Só que, enfim, como ele tá... deixa eu tirar esse código aqui, que esse código a gente vai trabalhar um pouquinho mais tarde, senão vai confundir sua cabeça. O que aconteceu? Lembra que a gente mexeu nesse 30 VH? Ele não casou aqui, então a gente precisa fazer o quê? Ajustar. Interface é assim mesmo, gente, a gente não tem muito o que fazer. Eu vou colocar aqui 25, vamos ver se ele desce um pouco mais. Ele vai descer e vai barrar para mim e vai ficar, olha só, se eu colocar meio, se eu colocar 0,5, talvez ele fique exatamente na linha de separação. E não tem, de novo, não tem muito o que fazer, ele ficou na linha de separação. Professor, como é que você sabe essas medidas? Você acerta quase mais ou menos em cima, porque eu já faço mais ou menos a multiplicação na minha cabeça. Tá? Então eu estou um pouco mais acostumado. Não fique chateado com você ou comigo, enfim, mas você sabe que esse é um processo. Vamos dar uma revisada aqui, só para você não ficar confuso e não partir para a próxima etapa meio chateado aí? Vamos lá, vamos colocar as coisas aqui, agora um do lado do outro, para que você possa visualizar corretamente os comandos, tá? Então, Balance Panel Container, eu disse que eu gosto de colocar um container abraçando todo mundo, tá abraçando aqui. Legal, checado. Background, tá? Eu sei que eu preciso ter um background que ele é linear, ele é um gradiente, tá? Então ele começa um gradiente de violeta e vai até para um azul. De novo, eu cheguei nesses números aqui ajustando, tá? Cor da fonte. Color é um atributo que vai dar cor à fonte. Eu sei aqui, não tem muito o que fazer, a cor branca, então coloquei aqui colors white, tá bom? Altura, 30 VH, 30 unidades de altura. Para que você possa fixar mais ou menos, é como se fosse porcentagem, tá? Então, se você perceber, isso aqui é 1/3 de tela, né? Se eu colocar 3 aqui, dá 1/3 de tela. Então, isso daqui é como se fosse 30% da altura, que é 100% aqui, tá bom? Paging de topo, acabei clicando aqui, paging de topo, ele vai dar aqui uns 3 rem, que é a altura aqui do saldo atual, que é a margem interna, tá? Interno aqui para mim. 0 é essa aqui, eu não vou colocar page nenhum. Bottom, não vou colocar page nenhum. E o left aqui, se eu colocar 0 aqui, dá na mesma, mas não precisa você fazer isso, tá? Porque já fica implícito aqui para mim, que só coloquei o último 0 e vai continuar. Tá? Então, Balance Panel Label, voltando para cá, é o que vai ficar escrito saldo atual. Tá? Então o saldo atual ele vai ser uma fonte pequena, então font size 1.5 rem, text align center, ele vai ficar aqui ó, centralizado, margem 0 e paging top, right, bottom. Então o bottom aqui ó, ele deu um espaçamento de 2.5 rem para ele dar esse espaçamento aqui, tá?
agora para o número, então ficou 605.9, que ele está dentro da tag Balance Panel Value. Então, Balance Panel Value está aqui, ó, font size 5 rem, que é uma fonte grandona, font rate lighter, que é uma fonte bem estreitinha, né, para dar essa sensação de modernismo, centralizado também em margem 0 e padding 0. Por último, eu peguei esse Ion Fab aqui e joguei ele com uma altura de aproximadamente 25% e meio, né? Porque esse meio é a diferença dessa altura aqui, e com isso eu fecho esse componente, tá bom? Olha só que interessante. Agora a gente já está num ponto bom de você entender que eu posso migrar essa estrutura aqui para um componente do Ionic. E como é que a gente cria esse componente? Eu vou abrir aqui um terminal, tá? Eu estou cheio de terminais aqui, aliás. Eu vou fechar esse carinha aqui, vou aumentar esse outro, tá? Então eu faço assim, ó, Ionic, Generate, Component, e como é que a gente chamou esse componente aqui mesmo? De Balance Panel, tá? Balance Panel. Professor, de onde você tira esses números? Bom, enfim, é um pouco de criatividade, né? E tem só um outro detalhe também, que se você perceber, tá? Eu sigo sempre o mesmo nome, para não dar conflito de CSS, porque Balance Panel é único. Então eu coloco o Balance Panel, que é o componente principal, e daí eu vou colocando as variações, Container, Label, Value, Chart, enfim, e assim sucessivamente, tá? Então eu vou vir aqui, a hora que eu bater o Enter, ele vai começar a criar um componente para mim e vai deixar esse componente pronto. Então ele gerou esse componente aqui, Balance Panel, tá? O Balance Panel agora eu posso pegar todo esse componente aqui, ó, vou recortar, vou abrir minha árvore de arquivos e agora tá aqui, ó, Components Balance Panel. Se eu chegar aqui, ó, eu posso apagar tudo que está aqui e colocar aqui, ó, Balance Panel, tá? Eu posso fazer também isso aqui, ó, chego aqui e recorto, tá? Deixa eu minimizar aqui, ó, recortei e vou vir, ó, cada componente também tem o seu CSS, ó. Se eu venho aqui, ó, colo aqui dentro dele, tá? Você mantém esse elemento Balance Panel, que é o nome do componente, e vem colocando os atributos CSS dele aqui, tá? E agora, professor, quando você fez isso, ele ficou vazio, né? Realmente ele ficou vazio, tá? Só que agora é a hora de você chamar o seu componente. Tá? O componente, ele tem o mesmo nome que você colocou aqui, ó. Então, se você abrir o TS dele, olha só o selector dele aqui, ó, tá? Balance Panel. Então, basta você abrir uma tag como se fosse essa. Opa, ele me ajudou demais aqui, eu acabei me perdendo. Aqui e fechou. Então, abre Balance Panel e fecha Balance Panel. Vamos ver como é que ele ficou aqui, tá? Vamos ver. Deu um errinho. Ele vai subir aqui de novo. Muitas vezes, quando você cria um componente novo, você precisa restartar o Ionic para que ele possa entender que aquele componente novo entrou, tá? A gente vai verificar agora se não tem nenhum detalhe faltando. Vamos ver. Não é só isso, é um detalhe de configuração. Vamos lá, o Balance Panel, você precisa colocar aqui. Basicamente, o que você precisa fazer, tá? Basicamente, você precisa fazer o seguinte, olha só. Um detalhe que eu havia me esquecido, porque, enfim, já fiz isso aqui há algum tempo atrás. Mas vamos lá. Toda vez que você cria um componente, ele cria um módulo para você aqui, ó, Components Panel. E aqui o Balance Panel está aqui, tá? Se você simplesmente criar um componente e tentar utilizar ele, ele vai falar assim, olha, eu não reconheço isso aqui como um componente válido, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Eu não consigo entender isso aqui como um elemento. E se você está utilizando como um componente, verifique se isso está sendo carregado, né? Ele está sendo carregado aqui dos Components Models, tá? Só que você precisa carregar esse Components Models aqui no app módulo. Porque se você não carregar isso aqui, o que vai acontecer? Todos os próximos componentes que você forem criando, não vai, enfim, surtir efeito aqui, tá bom? Então o que você precisa fazer? Você precisa carregar ele aqui. Você vem aqui, ó, no import. Você vai pegar esse nome, Components, Model, From, e você vai falar onde ele está. Tá? Onde que ele está? Esses dois pontos aqui significa para subir um nível do diretório, Components, Components, Model. Tá?
Fiz isso, o que eu preciso fazer a mais? Eu preciso pegar esse nome aqui e colocar nos imports. Tá bom? No momento que eu fiz isso, ele vai funcionar direitinho. Vamos olhar. Tem um outro detalhe agora, que ele está reclamando que o pipe currents, ele não consegue encontrar, enfim, alguma coisa relacionada ao saldo atual. Tá? Mas é por quê? Porque esse current balance aqui não está mais disponível como um número, né? Porque ele está disponível no home. Se eu chegar aqui, home.ts, current balance, ele está disponível aqui e não mais no outro. Então agora a gente precisa levar essa variável para lá. Professor, como é que eu levo alguma coisa para um componente? Tá? Existe uma forma, que é uma forma bem fácil, aliás, que eu gosto bastante, que é o seguinte. Tá? Primeira coisa, vamos criar esse current balance lá no componente que a gente acabou de criar, o balance panel. Para a gente criar esse parâmetro de entrada, deixa eu apagar essas outras coisas aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha só, deixa eu colocar assim, @input current balance. Ele é um tipo number, tá? Deixa eu confirmar o nome aqui. Tá aqui. Uma vez que eu fiz isso, eu posso utilizar isso aqui agora ao longo do meu HTML. Só que ainda tem uma etapa a mais que eu preciso configurar, que eu preciso passar isso aqui para ele. Né? Ou seja, eu preciso pegar e passar esse current balance. Qual é a forma que eu faço para passar esse current balance do home aqui, né? Porque ele está esperando um current balance aqui, ó. Current balance. Como é que eu passo para cá? Basta eu colocar o mesmo nome de variável que eu utilizei aqui, que no caso é esse current balance. Tá? Então, current balance é o... Deixa eu fechar essas outras duas aqui para você ter acesso. É esse nome que eu coloquei aqui. Eu poderia colocar xxx, enfim, se você colocar xxx aqui teria que ser xxx, mas eu coloquei os nomes equivalentes. Current balance aqui e o current balance é o nome da variável que eu estou passando aqui. Tá bom? Então, desse jeito, você interliga essas duas variáveis e o balance panel passa a exibir a variável. Por quê? Porque como a variável não tinha o currency, que era para formatar para moeda, que é um pipe, ele chama pipe dentro do Ionic, ele não encontrava as coisas, daí as coisas não funcionavam. Um dos prováveis erros também aqui que a gente tem é o problema de importação, tá? O problema de importação de componentes do próprio Angular. E aqui é interessante para que você possa entender que quando eu crio um componente, ele é isolado do Angular. Então, se eu uso coisas como currents, que se eu uso coisas como o icon, eles não estão disponíveis dentro desse contexto desse componente. Tá? Então, por isso a gente precisa, depois de configurar o components model, colocando aqui o balance, que já na verdade já está aqui, a gente precisa fazer o quê? Importar esse outro módulo aqui, que é o Ionic Page Model, tá? Então você vai colocar o import Ionic Page Model, vai colocar o Ionic Angular, enfim, você vai copiar isso aqui e você vai colocar aqui como importação. Assim, todas as coisas do Ionic Angular que, enfim, fazem parte do arsenal deles de facilidade, vai estar disponível para todos os componentes, porque ele está sendo importado junto com o Balance Panel Component, tá? Então, se eu voltar aqui e subir de novo meu aplicativo, vamos subir de novo meu aplicativo aqui. Então, na hora que eu subi meu aplicativo, esperei que ele terminar, ele aparece aqui então o saldo atual, 605.9, tá? Então isso aqui é bastante interessante porque ele já prevê alguns conceitos, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular aqui para que a gente possa fechar esse componente e você não fique confuso, tá? Primeira coisa que a gente fez, né, foi criar um componente, tá? O componente ele é criado aqui na pasta Components e a gente criou o Balance Panel. Por quê? Porque anteriormente nós estávamos fazendo dentro da Home
e à medida que o seu aplicativo vai crescendo, isso vai virando uma bagunça. Então é interessante você criar um componente para cada categoria. No nosso caso aqui é para cada elemento visual, vamos dizer assim, cada seção visual do nosso aplicativo. Nós havíamos criado aqui, então a gente criou então o Balance Panel. Tá? O Balance Panel é esse componente aqui, que ele foi criado a partir do código que nós configuramos. Ele tem o seu CSS, que já foi o código que a gente já trabalhou, tá certo? Só que deu um errinho, por quê? Porque o Home precisava passar o Current Balance, que é o saldo atual da minha conta, né? Só que essa variável, ela está sendo calculada aqui, Current Balance, ela, enfim, ela é carregada, eu tenho load balance, esse processo a gente já viu, você já viu, então eu passo através desse parâmetro essa variável. Até aí sem problemas. A gente configurou o Balance Panel Component aqui, no Components Model, tá certo? Viemos aqui no app Model, configuramos e deixamos ele disponível aqui, fizemos a importação aqui, e por último, para resolver esse pequeno pepino, a gente importou aqui o Ionic Page Model, tá? Não fique assustado, porque esse, como é o primeiro componente, ele é mais chato que precisa fazer essas configurações. O restante vai vir de forma mais tranquila. Mas o mais interessante é que, se você analisar, isso aqui está bem próximo do que a gente precisa fazer logo na sequência, ou seja, olha só, está muito próximo, então onde tem um saldo atual, enfim, tem essas configurações aqui que a gente já fez, tá? Coisas que você já precisa entender logo de cara. Se você perceber, esse botão aqui, o mais, está ligeiramente diferente. Né? E por que ele está ligeiramente diferente? Porque não tem como você fazer igualzinho no que está do design. Então é uma coisa que você precisa sentar com o designer, é uma coisa que você precisa sempre analisar junto com ele, tá? Essas pequenas diferenças para que isso não dê problema para você, tá bom? Agora na sequência, na próxima parte dessa aula, eu vou interromper a aula aqui, continuar numa próxima parte, a gente vai fazer o componente de categorias, mas a gente vai fazer uma seção vazia e depois os últimos lançamentos, esses últimos lançamentos que vão ser aqui. Tá bom? A gente vai criar mais 2 componentes para que ele possa absorver esse layout e depois, numa quarta parte, a gente vai criar a tela de entrada de valores, que é essa tela aqui do meio, tá bom? A gente vai já configurar ela, porque hoje ela já tá funcionando, então a gente precisa deixar ela estilizada, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau!